Ai, meu Deus do céu. Eu sempre fico com uma dúvida, você que está aí do outro lado, se tem som. Então eu peço encarecidamente, eu estou aqui desse lado, eu preciso saber se tem som aí, porque se não tiver som, eu não vou continuar falando sozinho, entendeu? Já temos muita gente. Tem som? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Nós vamos falar de um assunto tão legal. Tem som, Caroline Schultz, Lu Fiorelli. Pessoal, é uma alegria enorme. Vocês que estão aí do outro lado vão participar de uma aula que está rolando neste momento sobre como fazer perguntas. Eu estou numa escola de Design Thinking. Vocês vão saber daqui a pouco que escola é essa. Mas antes de dizer que escola é essa, eu tenho que mostrar que eu estou num curso. E tem uma galera aqui, dá um oi, pessoal. Que legal. Que galera legal. Desliguem o som, vocês que estão aí assistindo aqui na sala. Mande perguntas sobre esse assunto que nós estamos falando aqui. Como fazer perguntas. Eu quero agradecer imediatamente ao meu entrevistado, ao nosso entrevistado. Nós vamos saudá-lo com uma salva de palmas daqui a pouco. Este cara é gerente de educação da Ecos, que é uma escola de Design Thinking, é uma escola que está renovando a maneira da gente descobrir soluções para as coisas, seja na empresa, seja na vida individual, no empreendedorismo de cada um. E esse cara é o gerente de educação. Ele é nada mais, nada menos do que Reinaldo Campos, senhoras e senhores. Reinaldo, obrigadão por você ser o nosso cobaia aqui desse experimento. Eu que agradeço. E agora a bola está com vocês. Quem quer começar? Eu começo. Por favor. Reinaldo, designer sabe escrever? Designer sabe escrever... Design sabe escrever? Foi essa a pergunta que ela fez? Essa pergunta. Designer sabe escrever, precisa saber escrever de diversas maneiras, em diversas linguagens, para poder traduzir o que ele captura e que nem sempre é traduzível em uma linguagem verbal na escrita que a gente comumente acessa e conhece. Então ele tem que ser versado, letrado em várias linguagens escritas, faladas. Eu achei essa pergunta meio preconceituosa, né? Os designers sofrem esse tipo de preconceito, assim, de não serem leitores, de não serem muito afeitos à escrita e à leitura? Talvez por causa desse conhecimento disseminado, que design está associado à estética. A imagem, né? A imagem, tudo aquela coisa por fora do embelezamento do pacote, né? Da embalagem. Então, eu acho que tem esse estereótipo, assim, comum num primeiro olhar. Eu sempre pensei que era isso mesmo. Tô brincando. O que mais que a gente quer saber dele? O povo quer saber se você já mentiu no currículo. Se eu já menti no currículo. Eu acho que eu estiquei, talvez, algumas... uns períodos, assim, sabe? Assim, foi... Tipo o quê? Quando você termina um trabalho em setembro, e aí você fala, foram um ano inteiro, né, potencializada, assim, no período. Mas... acho que naquela parte onde a gente sempre tem um texto mais subjetivo, né? A gente fala, a gente conta uma história, hoje isso em dia está mais usual do que alguns anos atrás, onde era muito técnico, né? Que você colocava aquelas habilidades e tal. Hoje você se apresenta e ali tem um espaço para uma subjetividade, que eu acho que não é mentira, mas como a gente já viu hoje, assim, um ponto de vista, ele sempre tem uma maneira de você contar uma história. Então ali acho que dá pra gente ser mais lírico e um pouco mais aberto. Olha, eu quero dizer que você já tem alguns fãs aqui. O Jefferson Oliveira Andeluz, Reinaldo é ótimo, tá? Valeu, Jeff. Quem mais? Seguindo aí um pouquinho de linguagem, né, que você falou, tal, tudo. E aí, aprofundando um pouquinho mais, eu queria saber quais dos seus heróis que morreram de overdose.
Cara, Isso é uma referência à MTV, onde ele trabalhou ou não? É, a forma de linguagem, é o gosto pela música, que a gente se aprofundou aí, viu que tem uma pegada musical, a falar de outras formas, né? muitos heróis meus morreram de overdose e uma overdose na minha lente de vida, de se jogarem demais de peito aberto porque estava vindo para elas e isso tomar elas de uma violência e de uma maneira que elas não conseguiram se salvar delas mesmas, né? Cazuza foi um deles, né? Pra gente começar aí pelo poeta. A Elis, eu sou super, mega fã da Elis. Não sei se vocês investigaram um pouco da minha vida, mas vocês vão achar a Elis por aqui, Achei. por ali, assim. E ela continua sendo, para mim, uma figura muito importante que se entregou de peito aberto no canto, na vida, nos amores. E aí a vida acaba levando a pessoa e essa overdose te aniquila desse momento aqui, né? Você tem a memória desses momentos que você recebeu a notícia da morte? Tenho sim. Eu tinha 11 anos quando eles morreram. Eu estava em casa com os meus pais, foi em 19 de janeiro de 82. Exatamente. E ela morreu, a notícia saiu perto da hora do almoço. Eu estava em casa, porque em janeiro eu estava em férias, né? E eu sabia quem era a Elis, porque ela tinha uma repercussão nacional muito grande e foi muito engraçado porque a partir dali eu fui sugado para dentro da vida da Elis no momento que ela tinha deixado de viver. Foi uma grande ironia, um paradoxo assim, e ali eu desenvolvi uma obsessão por essa mulher. Eu comecei a ouvir cada vez mais, entrar na obra dela e desde então eu nunca mais me desconectei. Tanto que uma pergunta que se um dia fizessem para mim uma cápsula do tempo, se você entrasse numa cápsula do tempo, você gostaria de ir para frente ou para trás, assim, eu sempre respondo sem pestanejar para trás para um show da Elis. Que legal. Pô, que legal, cara, isso. É tão engraçado isso. Na hora que você começou a falar, eu me lembro exatamente onde eu estava quando eu recebi a notícia da morte da Elis. É engraçado como eu me emociono até hoje. Porque eu sou mais velho que você, eu estava dirigindo um carro com os meus pais, voltando de férias, era janeiro, de Curitiba para São Paulo, e começou a tocar muito Elis no rádio. E aquilo, no começo eu gostei, depois eu falei, ipa, Algo aconteceu. e aí veio a notícia no carro. E é engraçado isso, né? Da gente lembrar do lugar, né? Que a gente estava. E eu tive a felicidade de ver o Falso Brilhante umas 2 vezes. Não vou entregar a minha idade. Vou seguir, Ele tá? perguntou se alguém perguntasse sobre o que mesmo que ele falou aqui. Cápsula do tempo. Cápsula do tempo. Será que tem alguma pergunta? Tem o quê? Tava na pauta, tá aqui. Se você soubesse que ia ficar mudo daqui a 5 minutos, qual seria a sua última frase? Vamos escutar mais. Muito bem. Sabe o que eu adorei, cara? Que a primeira frase foi um suspiro. Né? O que mais que a gente quer saber de Reinaldo Campos? Eu quero agradecer imensamente. Josi Andrade, boa noite, daqui do Pernambuco, Josi. Que delícia. Reinaldo, você perguntou se a gente deu uma vasculhada na sua vida antes de fazer essas perguntas, e sim, nós vasculhamos. E a gente foi te achar lá no Pinterest. Quando a gente coloca seu nome no Pinterest, uma das coisas que ele recomenda como títulos é Onde Perdemos Tudo. É um título bem interessante. E a gente, já que a gente está nesse momento de falar de perda de Elis de mergulho, a gente quer saber se você já teve algum momento que você perdeu tudo. Cara, perdi identidade, perdi o meu entendimento como profissional, eu perdi o meu relacionamento amoroso, eu perdi o chão. Isso foi em 2013 para 2014. E sabe, uma sucessão de fatos que vão te tirando todos esses
esses códigos, esses hashtags, essas certezas, né, que a gente vai se colocando assim, e fui jogado no chão, aniquilado, assim. Eu já contei essa história uma vez. Eu estava assistindo o filme Gravidade, e com a Sandra Bullock, né, do Cuarón, acho que é o filme, né? E o filme acabou, eu adorei o filme acabou e eu me prostrei num choro no cinema, compulsivamente. Eu estava sozinho, eu estava no Rio, vendo esse filme, e eu não sabia por que eu estava chorando. E o choro vinha, e eu chorava. E fiquei com aquela emoção, assim. Só muito tempo depois eu fui elaborar e eu comecei a refletir sobre o que estava acontecendo comigo naquele momento, e era esse momento de perda de mim, das minhas referências, do meu trabalho, do meu relacionamento, e eu estava completamente em gravidade zero, assim, sabe? Não tinha nenhuma força me puxando, eu estava em suspensão de mim mesmo. Foi um momento bem difícil. Você já consegue dizer assim que gatilho que foi esse que fez você enxergar esse momento, se colocar nessa... Da reflexão do que estava acontecendo, foi na hora que eu comecei a determinar qual era o próximo astro para onde eu ia direcionar a minha nave, assim. Quando aquilo tudo se fragmentou, eu fiquei em suspensão, não tinha um rumo. Não tinha. Aí eu fiquei perguntando, que rumo é esse? Da onde vem esse rumo? Quem determina os rumos que a gente vai seguir? E aí eu comecei a ler muita coisa. Eu tirei um ano sabático, aproveitei que eu tinha sido desligado de uma empresa depois de 17 anos, eu falei, puta, vou respirar um pouco, vou ficar com essas questões, deixei as questões também tomarem conta de mim. E aí você é invadido pela dúvida, né? Essa coisa de fazer pergunta é muito legal que a gente está fazendo aqui, porque muitas vezes a gente não sustenta a dúvida, a pergunta. A gente quer logo preencher e se livrar dela e ter uma certeza, uma resposta. E eu passei uns 6 meses... convivendo com aquele ponto de interrogação. Com esse ponto de interrogação. 6 meses depois, eu tinha me dado um prazo de 6 meses, não era um ano sabático, era um semestre. E começou a dar um desespero. Eu falei, preciso me achar, preciso encontrar uma outra atividade. Aí conversei com uma amiga, ela falou assim, por que você está nesse desespero de fechar esse semestre? Te dá mais esse tempo. Se a resposta não veio ainda, fica na pergunta. E aí eu relaxei na pergunta. Aí parece que depois desses 6 meses eu falei, legal, cara, tá incômodo, tá estranho, mas consigo segurar mais essa onda. E aí a história do liga-ponto. Aí você vai ligando um ponto no outro, você começa a enxergar um sentido, a preencher uma história, a fazer umas conexões. E é uma história de desequilíbrio também, né? Eu estava praticando desequilíbrio. O que mais que a gente quer saber de Reinaldo? Deixa eu pegar um gancho então com essa questão da gravidade. A gente na pesquisa viu que você tem um TED que você fala da comparação, enfim, entre design thinking e gravidade zero. Você podia falar para a gente um pouco mais sobre isso? É exatamente aí que eu elaborei essa história para contar. Foi nesse TED, justamente. Veio o convite e eu fiquei bastante balançado, assim, porque eu não sou uma pessoa feita a grandes públicos, a câmera, eu fico muito intimidado. Você está intimidado agora? Agora não, agora eu estou ficando mais confortável. Já Legal. Passou o primeiro choque e eu estou curtindo. Tá. E aí veio o convite, a primeira coisa que vem quando te pedem para fazer um TED, vem uma coisa da vaidade, né? Nossa, eu vou fazer um TED, que legal e tal. Mas eu não queria entrar nessa onda, por causa desse desconforto também das plateias. E tinha um sofrimento, falei, cara, vou fazer um TED, vou ter que preparar uma coisa. E aí fui para mim na lista, foram alguns dias de análise, assim, falando sobre esse TED, até que eu encontrei esse lugar, assim. Falei, cara, eu tenho uma história muito significativa para mim, que eu vejo sentido compartilhar. E esse lugar é um lugar de muita vulnerabilidade para mim. Muito difícil para eu abrir publicamente. Que era um lugar, como a gente já falou, de muita dúvida, de dor, de não saber, próximos passos, de perda de identidade, como eu já falei. Eu falei, tá aí um lugar legal, acho que pode ser bacana eu levar essa história. E aí fui preparando essa jornada para lá e foi o que acabou rolando, o que eu conto nesse TED, exatamente desse momento de desconexão. O tema era desconexão. E aí eu entro muito pelo viés do desapego.
do Design Thinking, que quando a gente entra na jornada do Design Thinking, a gente começa a fazer o levantamento do problema, das referências que a gente traz, do repertório que a gente constrói. Se a gente fica muito apegado nesse repertório, a gente não consegue se descolar para partir para o próximo planeta. Então, essa passagem que eu fiz uma analogia com a gravidade zero, que é esse lugar da coragem do astronauta de se lançar no vazio e daí explorar outros lugares, né? Que é uma coisa que geralmente a gente não tem, né? Uma coragem que a gente não tem. Tem uma pergunta aqui que eu quero aproveitar o momento que nós vivemos eleitoral, né? Naturalmente a gente está falando muito de ódio. E tem muita gente, inclusive, acompanhando a nossa conversa, interessada na nossa conversa, mas tem muita gente também expondo assim, uma conversa que tem a ver com essa disputa eleitoral, né? Que eu acho bárbaro, porque a gente está vivendo um momento que tem que debater eleitoralmente mesmo. Mas a Luciana Neves fala de ódio, que ela está sentindo muito ódio, e fala que a gente vive numa democracia. Essas pessoas que estão tentando gritar, e eu estou aqui, eu não estou falando de nenhum candidato específico, eu acho que a gente vive muito o fato de 2 ou mais partidos ou candidatos, agora tem 2, mas a gente já vive ódio de vários lados e tudo mais. Eu queria ver sua leitura. Você acabou de falar de um momento de muita contração, né? Que você fica meio trancado num mundinho. Queria ver a sua leitura do momento que a gente está vivendo. E agradecer a vocês que estão aí do outro lado, mesmo os que estão só gritando sobre candidatos e tudo mais. É bem interessante, assim, eu vou trazer uma perspectiva novamente pessoal. Eu vivi uma situação há 15 dias, num curso que eu estou fazendo, onde as pessoas foram provocadas a declarar o seu voto, numa atividade de facilitação de grupos, que é muito o que a gente faz aqui, para o grupo viver um momento presente de abertura entre aquelas 20 pessoas, como seria declarar um voto abertamente na frente de 20 pessoas que estavam convivendo já há meses. E foi um momento mágico, porque a partir da revelação, e um detalhe importante, a gente tinha a opção de escrever. Tinha que escrever em quem você ia votar para presidente, e você poderia assinar ou não. Aí se recolheram todos os papeizinhos e, surpreendentemente, todas as pessoas assinaram e nomearam o voto delas. E ali se configurou uma conversa absolutamente civilizada, de uma intenção de escuta. Eu quero ouvir de você, eu quero aprender com você, e trocavam-se informações sobre aquela situação toda. E no final a gente fez uma reflexão do que a gente estava levando de lá. E foi esse presente, assim, eu lembro de ter falado assim, eu nunca na minha vida, em 47 anos, eu participei de alguma conversa onde o assunto tivesse sido política, onde as pessoas tivessem sido tão civilizadas e tivessem um nível de escuta tão profundo. Um ouvindo o outro. Um ouvindo o outro. E tinha, obviamente, todas as preferências partidárias. E aí, ontem à noite, depois que foi anunciado o resultado da campanha e da votação para presidente, que os 2 candidatos foram para o segundo turno, eu imediatamente coloquei no Twitter, no WhatsApp da família. Todo mundo tem um WhatsApp da família que é bem polêmico, né? Geralmente é onde rola, né? Treta, onde rola treta. Eu coloquei, gente, então agora que se configurou essa situação, quem votar em A, não fale mais comigo. E aí ficou um silêncio de alguns minutos, assim, e meu irmão falou assim, mas votar em B também não é possível. Aí começou a rolar uma treta e tal, eu peguei e saí do grupo no final da noite. Falei, cara, não sou obrigado, não quero ouvir esse tipo de coisa e tal. E aí, felizmente, hoje eu tinha a sessão de análise, conversei muito com a minha analista, levei essa questão e eu enxerguei isso tudo de um outro lugar, de não dessa polarização. E eu peguei... Você voltou para o grupo? Eu voltei para o grupo. Meu Deus, Paulo! Voltei para o grupo. Gente, eu falei, cara, tem um outro lugar que você pode enxergar isso, né? Que não essa polarização. Que é mais eu quero integral. falar com o maior carinho para tantas pessoas que estão aí, assim, com o coraçãozinho em chamas. Eu acho que nós vivemos hoje um momento no Brasil de poder
ouvir um ao outro, ouvir propostas, ouvir até você gritar o nome do candidato, não tem problema nenhum, mas saber que nós estamos no mesmo barco, seja quem gosta de um, quem gosta do outro, ou quem não gosta de nenhum, porque tem gente também que não, enfim, tinha outras preferências e tudo mais, e vai ter que escolher. Para escolher agora, é hora de você ganhar outros corações. Continuar gritando é uma forma de, inclusive, né, não ganhar gente para o seu candidato. Então, eu quero agradecer imensamente vocês que estão aí do outro lado, falando desse assunto, que eu acho que é muito importante. O Josemar Dantas completa o seguinte: Taz, meu professor Tibúrcio, você acha que nós estamos de frente do paradoxo da tolerância, do Popper? Uma sociedade tolerante deve tolerar a intolerância. Fez uma pergunta difícil para você aí. Eu vou passar ela para o entrevistado aqui. Nós devemos tolerar a intolerância? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que depende de como a gente manifesta essa intolerância, como é que a gente lida com ela. Eu posso não tolerar estar mais aqui nessa sala e eu vou embora. E tudo bem, vocês podem tolerar essa minha intolerância diante da minha atitude. Mas eu posso pegar uma metralhadora e metralhar todo mundo porque eu não tolero vocês olhando para mim. Isso não dá para tolerar. Então, eu acho que a gente precisa entender quais os limites que a gente está colocando aí para essa tolerar e intolerar. Né? Boa. Eu quero dizer que eu tolero todos vocês, até vocês que ficam gritando e falando coisas e tal. Não tem problema. Quem mais que vai fazer perguntas? Diga. Reinaldo, empatia é uma chave no design thinking, né? Então, trazendo um pouco dessa história da intolerância, como ser empático com quem pensa completamente diferente da gente? Já é genial essa pergunta, porque a empatia ela é muito fácil com quem pensa igual, com quem eu gosto, né? A empatia com quem pensa diferente é o real exercício intencional do ser humano. Porque empáticos todos nós somos. A gente vem carregado com esse chip de fábrica, mas o exercício da empatia é algo que a gente pode escolher fazer ou não. E aí o veículo é a escuta. A gente está aberto para escutar não só com a mente, mas com o coração. A gente está aberto para a emoção do outro, porque humanamente a gente se conecta sempre no mesmo lugar. Que as emoções, elas são todas iguais. Você pode não ter perdido um ente querido, mas você pode sentir essa dor de uma perda preciosa para você. Então, nesse lugar, a gente é todo mundo igual. Então, eu posso, nessa veia da escuta mental e emocional, ser igual a você e olhar o mundo pela sua lente. E minimamente compreender a sua perspectiva. Né? Se eu vou aceitar ou querer defender junto com você, é uma decisão posterior. Mas esse exercício de se colocar no lugar do outro, eu acho que todo mundo deveria praticar mais. E é possível e deve ser feito, especialmente com quem pensa diferente. Muito bom. A Luciana Neves, que eu li a pergunta dela, ela fala: eu não estou com ódio, eu estou abismada com a alienação das pessoas que estão acompanhando. Eu comentei as pessoas que estão acompanhando porque eu quero convidá-las a se incluir na conversa, mas se elas não quiserem se incluir, elas não nos atrapalham aí escrevendo. Realmente, a gente estamos muito felizes, né, de estar aqui. O tempo está acabando, não temos muito tempo. Quem mais que tem perguntas aqui para o nosso entrevistado? Eu vou girar. Quem vai fazer? Tem uma pergunta que foi geral na hora da gente fazer essa construção. Todo mundo viu que você trabalhou na MTV durante algum tempo. E o público quer saber se teve teste do sofá para entrar na MTV. Cara, pra entrar, não. Mas tinha sofá lá onde eu trabalhava. Opa, esses sofás da MTV eram muito agitados. Eu quero aproveitar porque acho que vale muito a pena a gente arrancar do Reinaldo. Essa experiência da MTV foi fascinante sob o ponto de vista de criatividade, de comunicação. Estamos falando de início de anos 90.
a MTV explodida no mundo todo, né, nos anos 80 e chegou no Brasil em 90, 90 e poucos, se não me engano, 90. E você estava lá, né? Eu queria que você traduzisse um pouco daquela experiência, para quem não tem ideia do que foi, e fizesse um paralelo com o que está rolando hoje. Qual é a mídia que está essa garotada? Qual é a diferença de atenção que nós temos da molecada que assistia a MTV para a molecada de hoje? Essa coisa da atenção é um issue, né? É um pilar central nessa discussão aí. Mas eu queria trazer uma perspectiva. Você falou, né? Conta para quem não estava. Começo dos anos 90 a gente não tinha internet. Se liga, assim, não tinha imediatismo, não tinha e-mail rolando, não tinha transmissão live por internet de VMAs e tal. Era tudo na TV, né? Era lá por aquele único canal. E tinha momentos preciosos, assim, que era tipo, a Madonna lançou um clipe e aí chegava a fita beta pelo correio, o Courrier dos Estados Unidos, e entrava a fita no promo, que era onde eu trabalhava. Cara, vamos ver o clipe da Madonna. A gente juntava umas 15 pessoas na salinha ali de decupagem e botava a fita e ficava assistindo aquilo. Pela assim, primeira vez. Pela primeira né? vez. Era a van Premiere, porque depois a gente ia fazer as chamadas e tal. Então, era uma concentração muito grande numa emissora que tinha o privilégio de comunicar, em primeiro lugar, pelo menos em linguagem musical, o que o mundo do entretenimento estava promovendo. E estamos falando de um mundo que é difícil imaginar porque a informação era escassa, né? Exato. Aquele clipe ninguém tinha, ninguém via, né? E os players também, aquela coisa da cauda longa, né? Tinha Madonna, Michael Jackson, Prince, mas não tinha essa proliferação de artistas que a internet, uma coisa muito legal, permitiu, e todo mundo virou mídia. Então essa coisa da atenção, né? De eu deixar de ser só espectador e consumir e processar isso, todo mundo também quer falar. Então virou uma profusão, uma cacofonia muito grande de falas e de transmissões que é muito difícil a gente se achar. Acho que a palavra do momento é curadoria. Como fazer essa curadoria dessa onda, né? Desse tsunami. Como fazer essa curadoria? É a pergunta. Responda. Você está lascado hoje, né? Como fazer essa curadoria? Tem interesse, é inevitável. A gente tem uma antena que é o interesse, e depois tem o que eu faço com isso. Porque eu só quero te interromper para falar o seguinte: tem a curadoria pessoal, né? Sim. Todos nós acordamos e já temos que fazer muitas escolhas, né? Do que a gente vai consumir, do que nós vamos responder, etc. e tal. E tem a curadoria, que é a que você exerce profissionalmente, de quais são os assuntos para uma escola como essa, né? Com que eu gasto o meu tempo, com que eu devo, o que eu devo proporcionar a pessoas que estão aqui, por exemplo, que tipo de conteúdo. Então é aí que eu volto de novo a pergunta para você. Como fazer a curadoria, tanto a sua pessoal quanto por uma escola que é um farol, inclusive dessa mudança. Sim. Eu acho que a gente tem que, em primeiro lugar, ter muita consciência dos filtros, né? Que a gente pode achar que a gente está fazendo uma curadoria, mas a curadoria já foi feita. Então, o que está chegando para a gente escolher já tem ali um recorte. Então, isso é muito perigoso. Então, eu diria que uns passos para trás assim é mergulhar no estranho. É tentar acessar o que não está disponível. É visitar culturas esquisitas que levam a gente para esses lugares desconfortáveis e que criam outros sistemas de comparação, de referência, né? Para a gente poder abrir a mente mesmo, aquela coisa da expansão do nosso raciocínio crítico, da nossa escolha. Senão a gente está pescando dentro do balde, né? Está achando que a gente pescando dentro do balde. Como é que é isso? Você joga a sua varinha lá, achando que tem uma diversidade num ecossistema, mas o balde já deu achando limite. que você está no Oceano Atlântico e você está numa ali, uma pocinha. Alguém botou lá os peixinhos para você dentro desse balde. Pescando no aquário, né? Essa é uma imagem que eu acho que eu me identifico às vezes, né? Você passa um tempo e depois você percebe que você estava num viés, né? Você estava limitado. Meu Deus do céu, nós estamos muito mesmo chegando ao final da nossa conversa. Rodrigo José de Sena do Carmo, diagrama de Ishikawa.
Tem gente falando de assuntos muito profundos aqui. Espinha de peixe ajuda no design thinking. Responde aí. Então, se não estiver pescando dentro do balde, espinha de peixe funciona. Espinha de peixe. Né? É o que podemos responder nessa hora que o tempo está acabando. A informação é mais veloz que a luz. Obrigado ao Rogério. O Wesley Pacheco, que está falando bastante, participando bastante aqui, eu quero agradecer a você, e ele está falando como era trabalhar com pessoas diferentes em uma programação completamente diferente, lembrando do rádio com imagem, era bem isso que era a MTV, né? O rádio com imagem, e ele ainda põe uma frase aqui da Clarice: ainda bem que sempre existe outro dia, e outros sonhos, e outros risos, e outras pessoas, e outras coisas. Viva Clarice Lispector, e vamos agradecer. Você tem uma última palavra para nos dar aqui para despedidas? Cara, eu acho que só tenho a agradecer, assim, porque é curioso. Eu, por natureza, sempre me coloquei no lugar muito de ouvir. Para mim foi sempre muito difícil falar, mas esse exercício é fundamental para a gente se enxergar no mundo pelo olhar do outro, né? Uma lente dentro da lente, quando a gente pensa em empatia. E aí tem uma fala que eu coloquei no TED, eu queria então deixar, por favor, que é da Anais Nin, a escritora francesa do começo do século passado. Ela fala que a vida se contrai e se expande na proporção da nossa coragem. Então, acho que o mundo, o momento, requer da gente muita coragem. Vamos expandir a nossa vida aí. Coragem vem de coração, viu, pessoal? Obrigado, Reinaldo. Valeu. Falamos ao vivo aqui da Ecos, Escola de Design Thinking, como fazer boas perguntas. Obrigado mesmo, Reinaldo. Valeu. Você arrasou.